Olá pessoal do canal Viva Clube, o meu nome é Kênia, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e também aluna do Viva Clube. Eu sou aluna do Viva Clube há 1 ano e 6 meses e diante desse novo projeto, né, desse novo momento nosso, o Rafael me convidou para esse espaço de fala. Eu quero agradecer ao Rafael e à Dai por esse espaço, né? E falar que a minha experiência com o Viva Clube mudou muitas coisas na minha vida e só experienciando para ver. A gente vai tentar hoje fazer uma retomada de um assunto que foi fala no dia 30 de março, quando o Rafael propôs as primeiras lives dele, né? E me convidou para a gente falar um pouco sobre como viver com independência e autonomia na terceira idade, na boa idade, no nome que vocês quiserem dar para esse momento de vida de vocês. Então, o que a gente vai fazer hoje é retomar um pouco, né, essa fala, né, diante disso tudo que a gente está vivendo, diante de uma pandemia, de um isolamento social, de um distanciamento social, do uso de máscaras, né, das aulas online, das lives, enfim, de tudo aquilo que hoje, né, de um jeito novo, mas não tão normal assim, está fazendo parte da vida da gente. Porque, claro, né, que normal é a gente poder se abraçar, é a gente poder se beijar, se encontrar, fazer festa, tudo que o Viva Clube também estava muito acostumado a fazer, os nossos encontros, viagens, enfim, e isso está ficando para depois. Enquanto isso não chega, né, a gente então segue com algo que também me parece que vai ficar, que são esses encontros, assim, essas trocas, né, e essas aulas online. E essas falas em comunicação com o aplicativo nos ajudam muito, né, nesse momento, para que a gente possa estar presente das coisas que estão acontecendo lá fora com os outros também. Isso é muito importante. Tá? Bom, então vamos retomar aquela fala, né? A gente falou de autonomia na terceira idade. Vamos tentar entender um pouco o que é autonomia, né? Autonomia, se vocês clicarem lá no Google e forem procurar um conceito, vai dizer para vocês que é a capacidade da gente se governar, né, pelos nossos próprios meios, não dependendo de ninguém para isso. Tá? Uma pessoa autônoma é aquela que ela determina a sua liberdade de gerir como ela deseja a sua vida, né, efetuando de forma racional as suas escolhas. Aí entra uma questão importante. Racional, a forma racional de eu fazer escolhas é a qualidade ou o caráter lógico que eu tenho sobre aquilo. Por exemplo, é lógico que eu não vou pegar um banquinho para tentar subir e pegar minhas coisas de inverno lá no armário, sozinha dentro de casa, sem ninguém me ajudar. Né? Isso é gerir de forma racional e lógica as escolhas, né? E a capacidade de exercer com a minha razão, com aquilo que eu construí durante a minha vida, que me permite, né, dentro da ciência, da filosofia, a razão é a nossa consciência moral, né? É aquilo que orienta a vontade da gente e que nos oferece a finalidade para as nossas ações, tá? E como o exemplo que eu citei antes, né? Quer dizer, eu não vou subir num banquinho sozinha, eu não vou capacitar ou exercer funções no meu corpo para além daquilo que eu entendo que eu tenha condições de fazê-lo, né? Então, isso é poder exercer, né, a minha vida e o meu fazer com mais autonomia, onde eu reconheço os meus limites, eu sei até onde eu posso ir sem depender de ninguém. Essa questão da dependência é uma questão que mexe muito, né, com o idoso, né, depois de uma certa idade. Eles insistem em não querer depender e precisar de ninguém, alguns. Tem outros que insistem em depender e querer alguém o tempo inteiro. Cada um dentro do seu universo, com as suas necessidades e com seus limites, né, entende do que eu estou falando. Né? Mas como exercer então a autonomia na terceira idade, né? Tudo que eu faço eu escolho.
E eu escolho a partir do quê? Eu escolho a partir do meu desejo, da minha vontade, mas principalmente a partir da minha necessidade. Necessidade tem que vir antes do desejo e da vontade, né? Eu preciso, por exemplo, levar um carrinho no supermercado para trazer minhas compras, né? Eu preciso que alguém me ajude a subir as coisas, né? Porque eu necessito disso, né? Eu não desejo isso, né? Ninguém deseja chegar numa certa idade e não ter condições de fazer tudo que fazia quando tinha 20, 30 anos. Mas o corpo envelhece e a gente tem que aceitar, né? E aceitar as nossas limitações. Então, quando se fala em autonomia, em exercer essa autonomia com a idade que se tem, a gente tem que pensar, eu sei que cada um tem, a gente falou, né, na outra fala, a questão de que o uso que eu faço da palavra envelhecimento, né? Se eu sou velho, se eu sou uma pessoa que me considero, na verdade, mais experiente, estou na terceira idade, na melhor idade, se eu sou um adulto maduro, enfim, qualquer nomenclatura que se use, né, para definir e que momento é esse de vida, né, a gente tem que se compreender nesse momento de vida e se entender nesse momento de vida para não se arriscar, né, dentro dessa autonomia e dessa independência que a gente quer exercer e ter, né, na terceira idade. Eu vou usar a terceira idade, tá? Bom, independente então da nomenclatura que você vai usar ou se classificar, a gente pode dizer que atualmente a gente está vivendo muito mais, né, do que se vivia há poucas décadas atrás. No Brasil, né, o Brasil será daqui a uns anos o país com o maior número de idosos, né, no mundo. Então, significa que viver com independência e autonomia tem que ser uma meta, né? Não sei se tu quer comentar alguma coisa, mas enfim. Hoje, eu trouxe alguns dados, 12% da nossa população ela é formada de adultos maduros, né? A média mundial de expectativa de vida é de 76 anos e no Brasil é acima de 81, né? E na verdade, diante desse fato, né, existem alguns autores que falam sobre o mantra do envelhecimento, né? Que significa que é o envelhecer no lugar. Significa poder, esse envelhecer no lugar significa poder dar conta da minha própria vida, na minha casa, sem depender de filhos, sem depender de familiares. Né? Não significa parar e estagnar, significa saber reconhecer o que eu tenho, o que eu posso fazer dentro do meu lugar, dentro do meu espaço. Muitas vezes durante as aulas, né, o Rafael cita alguns comportamentos lógicos, né, que às vezes a gente não se dá conta, mas são extremamente importantes quando a gente vai organizar o nosso espaço de vida na terceira idade, que é cuidado com os tapetes, né, isso ele fala muito durante as aulas, né, para que aquele tapetinho ali, né? E se eu tropeço, caio, escorrego, estou sozinha. Então tem uma série de determinações importantes que a gente também tem que se dar conta e se tomar delas, né? Para poder envelhecer no lugar de forma realmente independente e própria, né? Contando com as minhas possibilidades, com as minhas capacidades. Na verdade, envelhecer só não significa, né, envelhecer na solidão, né? Poder ter a minha casa longe dos meus filhos, poder exercer minha independência, autonomia, indo e vindo sem precisar de ninguém, não significa viver sozinho, viver em solidão, né? Na verdade, hoje, buscar residir em um espaço em que habitam mais de 3 gerações no mesmo teto, existem estudos que apontam que isso pode causar danos, né, na vida do conjunto todo e principalmente, já que a gente está falando, do idoso. Né? Por quê? Porque existem outros elementos de vida acontecendo ali, existem outros problemas acontecendo ali que não fazem parte da vida desse idoso. Ele está vivendo uma outra situação de vida que merece, né, reconhecer, né, que ele não precisa fazer parte dos problemas que rondam, né, o círculo da família dos seus filhos, das suas filhas, né, dos seus netos, enfim. Essas pessoas em volta, em torno, elas têm que estar presentes exatamente para que a solidão não aconteça. Para que eu possa, no final de semana, visitar,
trazer na minha casa, fazer alguma viagem junto, né? Porque estudos que apontam a questão da autonomia e da independência na terceira idade dizem, né, que os idosos acima de 80 anos, 70 anos, eles estão preferindo muito hoje em dia mais morar sozinho do que morar junto com seus filhos. Isso é uma questão de pesquisa, não sei o que estou dizendo, né? Mas também é uma questão de escolha, também, né, a gente tem que entender que é uma questão de necessidade, né? Existem famílias que não conseguem contemplar, né, cada um morar num lugar por questões econômicas, enfim, mas é uma questão importante, né? Então, eu trouxe uma frase para ler, né, que eu acho que tem a ver com isso que eu estou falando agora, com essa fala, né, que diz o seguinte: a modernização, ela não rebaixou a posição dos mais velhos, ela rebaixou a posição da família. A veneração aos idosos desapareceu, mas não pode ser substituída pela veneração aos jovens, pois foi substituída pela veneração à independência. O que significa isso? Que o nosso país tem uma tendência cultural, e isso aconteceu há décadas atrás, a entender que envelheceu não serve para mais nada, né? E que a geração saúde, né, o corpo sarado e a beleza física, durante um bom tempo, importou muito mais do que isso, né? E de um tempo para cá se vem, né, trabalhando a questão da continuidade do empoderamento do idoso, né? Dos espaços que cada vez mais se abrem, como o espaço do Viva Clube, né, para acolher, para trabalhar, para cuidar, para ajudar e para mostrar que eu não fiquei velho e vou me encostar lá em casa, ver televisão 24 horas por dia, né? E me deprimir e achar que eu estou mais perto de morrer do que viver, né? Eu vou falar sobre essas questões sobre o pensamento depois, porque isso influencia muito na forma como a gente escolhe viver, é o que a gente pensa, né? Mas, de certa forma, como eu estava falando antes, esse envelhecer com autonomia, ele também, o que ele reduz, né, na relação da independência, né? A gente tem que reduzir a questão dos riscos, como eu estava falando antes, né? Dos medos que a gente cria, né, no pensante, das doenças, né, principalmente aquelas genéticas e congênitas que a gente já reconhece, e como que a gente cuida disso, né? A gente cuida podendo estar no médico no tempo certo, né, a cada 6 meses, 8 meses, conforme a orientação médica de cada um de vocês, poder entender como é que meu corpo funciona hoje, o que ele precisa, né, para eu poder me cuidar, né? Falar sobre os meus medos com amigas, com os familiares, para eu poder ter respostas e diminuí-los, né? E aumentar as minhas habilidades. Eu penso que o espaço do Viva Clube tem isso como um objetivo central. Eu vejo nas aulas, eu vejo na fala do Rafael, né, a necessidade de se poder aumentar as minhas habilidades, sejam elas quais forem, mas principalmente aquelas que demandam um movimento do meu corpo, né, até onde meu braço vai para alcançar, até onde eu cuido para andar na rua para não cair, né? Enfim, que eu possa levantar da cama do jeito certo, né? Então existe assim uma lista infindável, né, de habilidades possíveis que se pode desenvolver nas atividades que se faz aqui, e isso tem o Rafael para falar, não é, né, não é o meu espaço. Mas diante de todas essa ideia de se poder ver a independência dentro da autonomia, né? Eu acredito que o pensamento positivo, ele é o que mais nos leva longe, né? Retirar a cada tempo e com muita vontade o negativismo, né? O não vai dar certo, o eu não vou conseguir, o eu não sei o que vai ser, acho que vai ser o pior.
Eu nem vou repetir mais frases desse nível, porque pode ser que fique aí. O que eu quero é que se possa se remeter ao que se tem. Quer dizer, bom, eu sou uma pessoa que eu consigo, por exemplo, estar fazendo atividades físicas em grupos como esse. Eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho a minha casa, eu me alimento. Quer dizer, que tem do básico aí, né, que se tem e se proporciona, já se começa daí o fio da ideia do positivismo, né? E depois, para tudo que se pensa, não, eu vou lá e vai ser bom, eu vou me divertir, eu vou lá, eu vou passear e vai ser ótimo, eu vou encontrar as amigas para tomar chá agora online, né? Hoje tem chá online, nas sextas-feiras, hoje porque eu estou aqui hoje na sexta, né? Mas toda sexta-feira a programação do Viva Clube inclui, né, esse encontro online de tomar chá junto, e vai ser bom, eu vou montar minha mesa bonitinha, fazer um bolo gostoso, vou conversar com as pessoas, vou dar risada, né, vou partilhar um filme com alguém, enfim. Claro que a gente está vivendo um momento um tanto desagradável, né, nesse sentido de se pensar em se reunir para se divertir, mas a gente está encontrando outras formas de fazer isso, né? E com o tempo a gente tem que acreditar positivamente que isso tudo vai passar, né? E que a gente vai poder retomar a vida que se tinha, né? Bom, existem pessoas, né, dentro desse contexto todo de autonomia que eu estou trazendo, que tem muito medo da perda, né? Medo e perda, de perder essa autonomia. Isso inclui não conseguir cuidar das minhas necessidades básicas, perder a minha agilidade física e mental, passar a ser um fardo para a família, não ter condições de conviver em conforto e ter pensamentos ruins, etc, etc, etc. Às vezes isso nos toma, não tem como a gente fugir, não vivemos no paraíso cor-de-rosa, né, dos pensamentos, mas com certeza às vezes isso toma. E quando isso toma, a gente tem que acender a luzinha do alerta, epa, né? Vamos mudar esse lugar de pensar nesse ritmo, porque isso não me pertence, isso não é bom para mim, isso não vai fazer com que eu siga no caminho da minha autonomia, da minha independência. Porque quanto mais eu penso nos meus medos e nas minhas perdas, né, mais eu me fecho. Para quem tem a predisposição à depressão, isso é um passo, né? A atividade física garante o oposto a isso. Então, esses pensamentos, eles não podem nos nortear. Né? Eu estou repetindo a questão do pensamento porque ele é extremamente importante. Né? Então, como que eu vou construir? Porque quando eu mudo a forma de pensar, eu também amadureço ideias, amadureço comportamentos, né? E a ideia é basicamente essa, é construir maturidade para eu poder encarar o envelhecimento de forma mais feliz, digamos assim, né? E aí tem a frase de um médico geriatra chamado João Antoniolo Neto, que ele diz: o idoso que preserva sua independência, vivendo na sua comunidade e perto da família, se mantém com mais saúde, né? Então ele cita duas coisas importantes, uma que é a comunidade, que é eu poder circular nesse espaço onde eu vivo, conhecer o cara, o dono da farmácia, o cara que faz a entrega, o pessoal do supermercado, as minhas vizinhas, minhas amigas de tempo, né? Quem mora em torno que eu possa estar me comunicando, e a família, né? Que é a nossa base de contato emocional, afetivo, amoroso, que é muito importante. A gente se sentir amado e acolhido, né? Nos garante aí mais alguns anos de vida, né? Então vamos pensar nisso, né? O idoso que preserva a sua independência, vivendo na sua comunidade e perto da família, ele se mantém com mais saúde. Tá? Como eu citei o Dr. João Neto Toniolo, que é médico geriatra, seria importante eu trazer uma questão também de saúde pública, né? Que a gente tem que pensar, porque a gente vive num país de muitas carências em saúde, né? A
Apesar de a gente ter o SUS, que sustenta muita coisa, mas a gente tem uma população muito grande e tem pouca gente com formação na área específica da geriatria. No Brasil, hoje, a gente tem um pediatra para cada 24 mil idosos, né? O estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, por país, é um para cada 1000 idosos. Sendo assim, a gente tem que se proteger, né? A gente tem que buscar orientação de vida saudável, de preservação e de cuidar do tempo da vida da gente. Porque se a gente... Primeiro que a gente não quer ter acesso tão cedo ao geriatra o tempo inteiro. Então, o que a gente faz para se prevenir? A gente cuida do corpo da gente, né? A gente cuida da manutenção desse esqueleto, né? E que é o propósito de vocês estarem no Viva Clube, né? Também pela comunhão, pela troca, pelas amizades, mas principalmente pela prevenção de uma vida saudável. E também a questão da alimentação, né? Que também não é a minha área, mas faz parte da vida, e eu tenho a questão da alimentação como um carro forte assim da preservação de saúde, né? O alimento, ele contém quase tudo que a gente precisa, né? Fora a água que a gente tem que tomar por fora do alimento, quer dizer, tudo que a gente precisa para a gente poder viver bem, junto com a atividade física, junto com um pensamento bom. E aí a vida é longa, e como a gente não tem um geriatra para cada mil idosos, quanto mais tempo a gente levar para conseguir chegar num geriatra e precisar de fato auxílio e ajuda, que não seja só para fazer os exames corriqueiros, é melhor, a gente previne, né? E então aqui no VACUB, é um grupo grande de pessoas, né? Eles experimentam isso, né? Eu entendo que o pessoal que há muito tempo vem aqui, deve ter gente que vem há mais de 10 anos, né? Pelo que eu já escutei por aqui, né? São pessoas espertas no sentido de que elas vêm buscar apoio, elas vêm buscar a prevenção através da atividade física, corporal, lúdica, grupal, né? Porque a ideia do trabalho é envelhecer com qualidade, né? É envelhecer sem dor, né? É envelhecer tendo a capacidade de poder ir e vir, né? E conviver com os seus. Conviver com os seus conviver com os afins, as pessoas que partilham da mesma idade que eu tô, de questões que eu me pergunto. Então, quando eu estou fazendo parte desse grupo, eu escuto uma colega, uma amiga, na hora do encontro, falar o meu filho, a minha filha, a minha casa, eu me identifico, né, com aquela questão, porque tem uma série de questões que fazem parte, né, da nossa vida a partir dos 60, 70, 80 anos, e são iguais. E quando a gente partilha, a gente se dá conta que não é tão horrível assim, porque às vezes tem pessoas que elas tendem a aumentar o problema, a classificar o seu como pior, né? E quando a gente partilha, a gente vê que é igual, né? Que a única coisa que a gente tem que fazer é buscar apoio, é buscar compartilhar para poder ter respostas, né? Para poder uma ajudar a outra, e eu penso que o espaço do Viva Clube também faz isso com muita capacidade, assim. E é muito importante a gente reconhecer que a gente não está sozinha nesse momento de vida e que tem muitas pessoas que vivem os mesmos problemas e as mesmas questões que a gente, né? Então, citando mais uma questão de pesquisa, eu digo assim, todo o avanço do tempo de vida dos cidadãos se deve principalmente nos últimos 100 anos à evolução da medicina, da urbanização e da nutrição. Mas nada disso tem valor se a gente passa a realizar a escolha ruim. Quer dizer, não adianta a medicina ter avançado se eu não procurar o médico que eu preciso no tempo certo. E ao procurar o médico que eu preciso no tempo certo, não adianta eu não seguir as orientações que ele me dá, né? A questão da urbanização, eu não ocupar esses espaços, além do Viva Clube, por exemplo, as praças, os lugares para eu caminhar, para eu ver gente. E a nutrição, que entra de novo a questão da alimentação, que eu já tinha comentado com vocês.
Então eu quero poder dizer para vocês assim, ó, que envelhecer não é doença, é uma bênção dos que têm a sorte de viver uma vida longa, podendo conviver muito com seus familiares e amigos. E o que a gente tem que fazer são boas escolhas, né? E principalmente quando a gente consegue lidar e manter características psicológicas que vão nos orientar e nos centrar, né? Nos ajuda muito, e isso está relacionado à forma de pensar. Porque a gente tem, hoje em dia, muitos jovens, né, psicologicamente velhos, e velhos psicologicamente jovens, né, que conseguem manter características de jovialidade, de felicidade, de transcender as suas questões com alegria, né, e isso não tem nada a ver com a idade cronológica, tem a ver com a idade mental, psíquica, né, o controle emocional, o tipo de pensamento, o que se discute. Então a gente tem que sempre buscar, né, estratégias para lidar com esses pensamentos e essas ideias ruins. A gente está terminando o nosso tempo, né? Eu gostaria de agradecer pelo espaço, né? E quem sabe em algum momento eu volto aí com alguma outra fala que possa ser importante para nós, tá bom? Muito obrigada pela escuta, espero que tenha conseguido atingir um pouquinho, né, o que hoje envolve a vida de vocês na terceira idade, né, e que a gente possa se encontrar em outros momentos, tá bom? Muito obrigada.